Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para gravar a nossa 10ª pré-aula. Que maravilha, que bênção! Sabemos que nós já estamos aqui na nossa 10º encontro do segundo trimestre de 2021. Essa aula de hoje ela será ministrada em todas as Assembleias de Deus na EBD, a Escola Bíblica Dominical, no dia 6 de junho de 2021. O tema que o comentarista trouxe para essa lição de hoje é o Ministério de Mestre ou Doutor. Queridos, eu gostaria de convidar você para que você me acompanhasse até o final desse vídeo, pois nesse vídeo iremos falar sobre Jesus Cristo, o maior pedagogo de todos os tempos, Jesus Cristo, o maior mestre de todos os tempos. Quero também me direcionar nessa aula de hoje a você, querido amigo, a você, querido irmão, a você, mestre, a você, superintendente, você que é um voluntário na sua igreja, você que faz essa obra voluntário, tendo em vista que a maioria dos professores que exerce ou que ministra nas escolas bíblicas dominicais são homens e mulheres vocacionados que são voluntários na causa do Senhor. Então, querido voluntário, querido irmão, querido mestre, eu quero te chamar, te convidar para que você me acompanhe nesse vídeo até o final dessa aula. Irmãos, então, o texto-aula dessa nossa 10ª aula se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 6 e versículo 7, que nos diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se ensinar, haja dedicação ao ensino. A verdade prática é que aquele momento onde o comentarista nos chama para uma reflexão, nos chama a nossa atenção para pensarmos sobre aquilo que vai ser ministrado na aula, a verdade prática diz o seguinte: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, todos aqueles que são vocacionados para o ensino dentro do cristianismo, dentro da igreja, ele serve ou ele foi colocado por Deus para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, que é aquela base teológica ali onde nós vamos usar para estar comentando, onde a base teológica o comentarista usa, está em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, Tiago, capítulo 3, versículo de número 1. Eu vou ler aqui só Mateus 7, capítulo 7, versículo 28 e 29, e gostaria que você na sua casa tivesse um tempo para que você examinasse isso dentro das Escrituras Sagradas. Diz-nos assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Queridos, já na introdução que eu gostaria de ler para nós, o comentarista traz a seguinte informação: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, cultura, teologia, filosofia, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Queridos, nós entendemos já desde o começo aqui que é muito importante, é fundamental para a igreja o ministério do ensino, ou o mestre, o doutor, aquele que se dispõe a ensinar dentro da igreja. É de fundamental importância. Quando nós falamos sobre a área do ensino, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós vamos encontrar algumas palavras ou alguns verbos que vão nos levar a essa ideia de ensino. Veja, então, o ensino da palavra de Deus é algo que sempre esteve envolvido na história, tanto de Israel como da igreja. Quando nós vamos lá, então, no Velho Testamento, nós vamos encontrar o verbo bim, que aparece cerca de 160 vezes nas Escrituras Sagradas. Isaías 40:14 vai aparecer essa palavra. Quer dizer o quê? Fazer compreender. Então, bim, o verbo bim do hebraico dá-nos a ideia de fazer compreender. Então, são algo voltado à área do ensino. Continuando ainda no Velho Testamento, nós vamos encontrar outro verbo que é iahar,
que está em Levítico capítulo 10 e versículo 11, que dá a ideia de direcionar a pessoa, ou ensinar também. São palavras que estão interligadas dentro da área do ensino. Continuando ainda no Velho Testamento, nós vamos encontrar uma palavra por Lamed, que vai aparecer ali cerca de 57 vezes. A nossa referência aqui é 2 Samuel, capítulo 1 e versículo de número 18. Essa palavra, Lamed, quer dizer ensinar. Então, nós vamos observar que tanto no Velho Testamento, a questão do ensino, né, e nós vamos fazer uma síntese agora mesmo, um resumo do ensino, desde Moisés até os tempos de Jesus. Outra palavra que nós vamos encontrar também no grego é sakal, que está em Daniel, capítulo 1, versículo de número 17, que tem a ideia de fazer agir sabiamente, ou seja, Deus fazia alguém agir sabiamente. É um exemplo de Daniel. Daniel, nós vamos encontrar uma sabedoria tanto na ciência babilônica como dentro das escrituras. Daniel foi um homem muito sábio, e nós temos essa ideia então de ensinamento. Quando nós já partimos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar pelo menos duas palavras. A primeira palavra que nós encontramos, né, é didáscalos, que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é justamente ali onde nós vamos falar sobre o dom, né, sobre o dom de doutor, de mestre, justamente didakalos, né, que quer dizer mestre, professor, aquele que é mestre, aquele que é professor. Então são algumas palavras que estão envolvidas dentro do campo do ensinamento, dentro do campo de mestre, de ensinar, da pessoa sendo um ensinador. Outra palavra também que nós encontramos no grego, já no Novo Testamento também, é katechel, em Atos capítulo 18 e versículo 25. Quando nós vamos ali também no latim, nós vamos encontrar a ideia de catequese, né? A palavra catequese também, que quer dizer ensinar, doutrinação e vários outros sentidos, ela vem justamente dessa palavra grega katechel, né? Que quer dizer também ensino. Então, trabalhando dentro desse princípio, nós temos várias palavras, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que nos traz essa ideia de ensinar, de ensinamento. Gostaria de fazer aqui uma síntese, ou um resumo, né, bem rápido aqui, sobre a ideia do ensinamento, né, sobre o ensino da palavra de Deus, desde Moisés até Jesus Cristo. Quando nós pegamos, então, a ideia de ensino a partir de Moisés, nós vemos Deus, então, dando a lei para Moisés. E quando, então, Deus dá a lei para Moisés e o povo entra na terra de Canaã, nós vemos ali que, a princípio, a responsabilidade de educador, a responsabilidade de pedagogo, a responsabilidade de ensinador, aquele que deveria ensinar o povo de Deus, aqueles que deveriam ensinar a nação, a princípio, a responsabilidade de ensinador, de pedagogo, aquele que tinha a responsabilidade de retransmitir a palavra de Deus, estava sobre a responsabilidade dos pais ou dos genitores, né? A responsabilidade de ensinar estava sobre os pais. Quando Moisés, então, dá a lei e o povo adentra na terra de Canaã, entendemos, então, e vemos ali em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, nós vamos encontrar essa responsabilidade. Então, quem tinha a responsabilidade ali no primórdio ali da história de Israel, ali dentro da terra de Canaã, eram os pais. Cabia aos pais ensinar os seus filhos a guardar os mandamentos, a guardar a palavra de Deus. E esse ensinamento ele se dava de forma de oralidade, né? E eles contavam, então os pais tinham a responsabilidade de contar a história, o que Deus fez para o povo de Israel e contar a história ou os mandamentos para os seus filhos. Quando nós caminhamos um pouco mais na história de Israel, nós vamos ver também que essa responsabilidade de ensinar o povo a adorar a Deus, de ensinar o povo a obedecer a palavra, de ensinar o povo a ser adorador, estava sobre a responsabilidade também do sacerdócio. Em 2 Crônicas, capítulo 15 e versículo de número 3, nós vamos encontrar essa referência, ou a base teológica para aquilo que eu estou falando para os irmãos.
Então os sacerdotes, ele tinha essa responsabilidade de levar o povo à adoração, né? De ser um mediador, levando o povo à adoração e também aplicando a palavra. E é interessante também que nós vamos encontrar dentro da história de Israel, trazendo dentro do campo de ensino, os profetas também tiveram a responsabilidade de ensinar o povo de Deus também a palavra de Deus. E é interessante, queridos irmãos, nós vamos encontrar aqui a principal diferença entre os sacerdotes e os profetas é que os sacerdotes, então, eles levavam o povo à adoração e interpretavam a lei, ou aquilo que eles ensinavam estava baseado na lei. Agora, quando nós vamos para o profeta, a diferença do profeta é que o profeta ele trazia uma palavra viva, uma palavra direto do trono de Deus para a nação de Israel. Ou seja, o ensinamento, a pedagogia que os profetas usavam, era uma pedagogia que eles recebiam a mensagem direta de Deus e aplicavam na nação de Israel. De forma que, então, nós entendemos que os sacerdotes, eles falharam com esse objetivo de ensinar o povo a palavra de Deus, ou de levar o povo à adoração. O profeta surge justamente suprindo essa lacuna, né, na área do ensino que ficou dentro de Israel. O profeta recebia da parte de Deus e trazia ao povo, então, uma revelação, ou trazia um ensinamento direto do trono de Deus para a nação de Israel. E quando nós pegamos então a história do cativeiro, quando o povo vai para o cativeiro da Babilônia, e aí vai sofrer aquele choque cultural que nós dizemos, né, um choque cultural, e a partir desse choque cultural e esse encontro com essa cultura, tanto babilônica como a cultura grega, como a cultura romana, e aí nós vamos encontrar dentro do cativeiro da Babilônia, nós vamos encontrar, então, o surgimento das sinagogas, né? O exílio, então, ele leva o surgimento da sinagoga. E junto com o surgimento da sinagoga, nós vamos encontrar a figura, então, dos escribas, né? Vamos encontrar também a figura dos rabinos. E já chegando perto já de Cristo, ou no período de Cristo, nós vamos encontrar pelo menos 3 grandes nomes, né? Como nós falamos de rabino. Nós vamos encontrar, então, Shammai, né, que foi um dos grandes rabinos. Nós vamos encontrar Hillel, né, ou Hilel, alguns chamam de Hilel, ou Hillel. Nós vamos encontrar também Gamaliel, que foram os 3 grandes rabinos, né, esses 3 grandes mestres, sendo até mesmo contemporâneo de Jesus Cristo. E é no meio desse contexto que nós vamos chegar então no Novo Testamento e vamos chegar no primeiro tópico dessa lição de hoje, que nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o maior mestre de todos os tempos. Queridos irmãos, então aqui no primeiro tópico, aqui o comentarista ele traz para nós que Jesus é o mestre por excelência. Que maravilha! Jesus ele é o mestre por excelência, ele é o doutor incomparável. Jesus é o maior pedagogo de todos os tempos. Jesus é o mestre dos mestres. E por que Jesus é o mestre dos mestres? Porque a sua mensagem era uma mensagem inflamada de amor. Que maravilha, irmãos! Como Jesus ele nos dá um exemplo para nós ensinadores, para nós cristãos, para nós que servimos a Deus, para nós que procuramos o conhecimento, para nós que queremos servir ao Senhor de uma forma melhor, para nós que fomos chamados, ou para quem tem aquele chamado, né, para quem tem um dom ministerial, né, de mestre ou de doutor. Jesus é o maior exemplo. Quando nós pegamos a vida de Jesus, Lucas capítulo 2 nos mostra que já na sua infância, Jesus tinha uma capacidade intelectual muito grande. Vemos que ele está discutindo ou dialogando com os rabinos, com os mestres, com os doutores, ali naquela ocasião daquela festa. Aos 30 anos de idade, então, Jesus começa o seu ministério. E quando Jesus começa o seu ministério, então, ele chama os seus talmidins, ou seus discípulos, ou colégio apostólico. E Jesus então começa a ensinar por toda a região da Galileia. Jesus começa a ensinar em todas as sinagogas. Jesus ele começa a ensinar as multidões em ar livre. Jesus começa também a abordar pessoas no campo individual. De forma que Jesus é um mestre completo dentro da sua didática,
né, dentro da sua pedagogia, dentro da sua metodologia, ele tinha uma metodologia que ele alcançava tanto o pecador no campo individual, como ele alcançava as massas, como ele alcançava também dentro do campo religioso, dentro da sinagoga. Então Jesus, ele é o mestre por excelência, a sua didática, a sua pedagogia. E é interessante que uma das coisas que marca o ministério de Jesus, o ensino de Jesus, são os milagres, são as maravilhas, que confirmavam também o seu ensinamento. E o que Jesus ensinava era algo tão poderoso que quando ele terminava de ensinar a sua metodologia, né, a sua forma de ensinar, quando ele terminava de ensinar, as multidão entendia que a sua mensagem era uma mensagem viva, vindo direto do trono de Deus. Era diferente o ministério, era diferente o ensino de Cristo. O ensino de Cristo não era um ensino monótono, um ensino baseado em rituais, mas era um ensino vivo, porque Cristo era a própria palavra de Deus, ou era o próprio Deus falando às multidões. Quando nós pensamos dessa forma, queridos amigos, irmãos, professores, quando nós partimos desse princípio, nós vemos como o ministério de Cristo e como Cristo valorizou a parte de ensino dentro do seu ministério. Foi algo muito priorizado dentro do ministério de Cristo, que foi a parte do ensinar, do educador. Então Cristo, ele foi um grande educador, ou parte do ministério de Cristo, ou boa parte do ministério de Cristo se deu à área do ensinamento. No segundo subtópico do primeiro tópico, o comentarista ele nos fala que Nicodemos, né, um dos grandes mestres ali também, contemporâneo de Cristo, reconheceu que o ensinamento de Cristo era um ensinamento vindo da parte de Deus, que aquilo que Cristo fazia realmente só poderia acontecer se Deus estivesse no meio daquele negócio. Então, um dos mestres, por nome de Nicodemos, reconhece que o ministério de Cristo era um ministério realmente divino. Que maravilhas, queridos irmãos! Jesus, ele interpretava a lei, ou seja, ele interpretava a lei, ensinava a partir da lei, como Cristo também trazia novas doutrinas, ou ele trazia novos conhecimentos da parte de Deus para a humanidade, para o pecador. E também podemos dizer que Cristo era a própria palavra sendo vivenciada, a própria palavra de Deus andando no meio do povo. É por isso que Cristo é o maior mestre, o maior professor, o maior pedagogo. E uma das coisas que faz de Cristo ser o maior dentro do seu ministério, porque ele foi o maior mestre de todos os tempos, é a parte da sua humildade. Já no terceiro subtópico do primeiro tópico, o comentarista vai falar sobre isso, sobre esse exemplo que Jesus nos deixou como mestre. Jesus sendo Deus, Jesus sendo mestre, é uma das passagens mais belas que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Evangelho de João, capítulo 13, vai nos falar sobre isso, que Jesus sendo mestre, ele nos dá o exemplo do que é ser mestre. Ele sendo Deus, eu fico pensando nesse campo espiritual, quando Jesus decide lavar os pés dos seus discípulos. Eu fico pensando no mundo espiritual, eu fico olhando para os céus. Querido, eu não quero espiritualizar nem criar aqui uma heresia, mas eu quero pensar, a exegese, ela me dá o direito de pensar dessa forma, desde que eu digo que é um pensamento meu, e eu fico pensando para os céus. Eu fico olhando para essa cena e olhando para os céus. Eu penso que os céus parou quando Jesus, sendo Deus, sendo Senhor, ele decide lavar os pés dos seus discípulos. Que exemplo de mestre! É por isso que Jesus é o maior exemplo de mestre e de Senhor, porque ele sendo mestre, ele sendo Senhor, ele nos deu exemplo de lavar os pés dos pecadores. Eu fico pensando aquele que era adorado, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que fez, aquele que trouxe à existência todas as coisas, porque Cristo foi aquele que fez e que trouxe à existência todas as coisas. Eu fico imaginando ele, o Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Eu fico pensando no mundo espiritual nesse momento, quando ele para lavar o pé dos seus discípulos.
Queridos, está aqui um grande exemplo. Jesus sendo Deus, sendo Senhor, sendo Mestre, ele lavou o pé dos seus discípulos. Ele sendo Senhor, ele sendo Deus, ele sendo Criador, ele se humilhou e lavou o pé dos seus discípulos. Querido, nós estamos vivendo um momento tão triste, um momento tão difícil. Nós vivemos um momento onde as pessoas não são nada e acham que são tão grandes. Onde as pessoas, porque tem um pouquinho de conhecimento, porque tem alguns títulos, porque conseguiu alguns diplomas, pensa que são alguma coisa. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas pensam que são alguma coisa, mas Jesus, que era Deus, se humilhou e lavou e nos deu o exemplo, lavando os pés dos seus discípulos. Se Jesus que era Senhor, se Jesus que era Mestre, se Jesus que era Deus, ele lavou os pés do seu discípulo. Imagine, querido irmão, querido amigo, o que eu e você temos que fazer. Isso é um exemplo de um verdadeiro Mestre. Isso é um exemplo de um verdadeiro Senhor. É por isso que Jesus é o Mestre dos Mestres e Senhor dos Senhores. Será que nós temos pegado Jesus como exemplo? Você professor, você mestre, você querido irmão, você querido aluno, quem tem sido o seu referencial? Será que o seu referencial na área acadêmica é Cristo? Será que o seu referencial na área de mestre é Cristo? Será que o seu referencial no campo teológico é Cristo? Cristo é o maior referencial. Ele, sendo Deus, ele lavou o pé dos seus discípulos. Este é o maior mestre de todos os tempos. Cristo é maior porque ele teve a humildade de lavar o pé dos seus discípulos. Já no segundo tópico aqui, queridos irmãos, o comentarista ele vai nos continuar, trazendo aqui a ideia e ele vai dizer o seguinte no segundo tópico: o ensino das Escrituras na igreja no primeiro século. Então, quando Jesus morre, ressuscita e antes dele subir aos céus, nós vamos encontrar aqui no segundo tópico e o primeiro subtópico, o comentarista vai falar sobre isso, sobre a grande comissão. E uma das coisas da grande comissão, quando Jesus então dá a grande comissão para a igreja, a obra da evangelização, uma das coisas que Jesus dá ordem à igreja antes de subir é que a igreja deveria ser ensinador, que a igreja tinha a responsabilidade de ensinar a sua palavra, de transmitir os seus ensinamentos. Então os apóstolos, aquelas pessoas que seguiram Jesus, eles receberam essa responsabilidade de transmitir os ensinamentos de Cristo. E partindo desse princípio, então, nós temos dentro da grande comissão essa responsabilidade. É a responsabilidade da igreja transmitir ou ensinar o pecador. É responsabilidade da igreja tanto a obra da evangelização como a obra do ensinar. O ensinar está sobre a responsabilidade da igreja. E partindo desse princípio, então, nós vemos na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 4, e versículo de número 11, nós vemos que Cristo, quando sobe aos céus, então, ele dá dons aos homens, e um dos dons que ele dá aos homens é o dom de mestre, de doutor. Então, doutores e mestres foram dons, ou homens dons, dados à igreja primitiva. Ou o dom de mestre, o dom de doutor, é algo dado por Deus à igreja em todos os tempos da história da igreja. Quando vamos para o segundo tópico e o segundo subtópico, o comentarista ele vai nos trazer aqui sobre isso, sobre que os apóstolos que foram responsáveis em estar ensinando os discípulos, ou estar responsável em ensinar a igreja. E é interessante que os apóstolos então tiveram essa primeira responsabilidade aqui, a responsabilidade de ser ensinador, a responsabilidade de ser mestre, a responsabilidade de interpretar o Velho Testamento à luz de Cristo, a responsabilidade de transmitir os ensinamentos que Cristo tinha dado para eles.
Então entendemos aqui que os apóstolos, eles a princípio tiveram 3 responsabilidades na área do ensino. O primeiro era interpretar o Velho Testamento e aplicar aquilo que Cristo vivenciou. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, onde Pedro ele faz uma interpretação do Velho Testamento e aplica então na promessa do Espírito Santo. Então os apóstolos tiveram essa responsabilidade de interpretar o Velho Testamento, tiveram também a responsabilidade de transmitir aquilo que Cristo tinha ensinado para eles e tiveram também a responsabilidade de trazer doutrinas novas ou aquelas doutrinas, as revelações que Cristo agora tinha dado para eles. Ou seja, eles trouxeram as ortodoxia, eles trouxeram então as doutrinas para a igreja primitiva, ou eles tiveram a responsabilidade como mestre de trazer então o cânon do Novo Testamento. Quando nós pensamos então sobre os mestres, nós vamos encontrar vários mestres no Novo Testamento, e eu quero destacar um aqui, que o comentarista coloca aqui no segundo tópico, o terceiro subtópico, ele fala sobre Paulo. Paulo nos dá um exemplo do que é ser mestre, do que é uma pessoa ter o chamado de Deus para ser um mestre dentro da igreja. Paulo, o seu ministério foi um ministério baseado no ensino. Paulo não perdia tempo. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, o comentarista coloca aqui para nós, quando ele chega na cidade de Éfeso, ele vai então até ali uma escola que tinha, a escola de Tirano, e tudo indica, segundo historiadores, que Paulo aluga, uma parte daquela escola. E Paulo vai passar ali um bom tempo, mais de 2 anos, ensinando dentro daquela escola. E Paulo ali, dentro daquela escola, ele vai alcançar todo tipo de pessoas. Tanto pessoas na parte intelectual, com certeza, aquelas pessoas que estudavam na escola ou na faculdade de Tirano, com certeza algum deles passaram pela sala de Paulo, pelo menos por curiosidade para aprender. E Paulo, além de ter aquele ponto fixo ali onde ele ensinava a palavra de Deus, ensinava os cristãos, o texto também vai nos dizer que Paulo, ele ensinava a palavra de casa em casa. Veja, irmãos, como o ministério da palavra foi essencial para a igreja primitiva e é essencial também para a igreja nos dias atuais. O ministério da palavra sempre foi e sempre será essencial para a igreja em todos os tempos. Para que a igreja seja uma igreja sólida, para que a igreja seja uma igreja que vença as heresias, para que a igreja vença o mundo que nós estamos vivendo, precisamos de homens que se dediquem ao ministério da palavra, que se dediquem ao ministério do ensino. Paulo não perdia tempo. Paulo ensinava tanto naquele lugar ali, naquela faculdade de Tirano, naquela faculdade onde ele aluga uma parte ali para ensinar, como Paulo também ensinava de casa em casa, ensinava a palavra. E aí vai nos dizer também que Paulo ensinava nos lugares públicos. Então Paulo ele ensinava em todos os ambientes. Quando nós falamos em lugar público, nós estamos falando aqui de feiras, em lugar ar livres. Então Paulo ele não perdia tempo. O ministério de Paulo era um ministério voltado ao ensino. Como nós precisamos, irmãos. E aí nós vemos por que as igrejas foram edificadas, porque há tantas epístolas, porque há tantas cartas, porque nós vemos que a igreja houve essa necessidade do ensino. Então Cristo, ele chamou homens com dom, com um dom de mestre, de doutores. E um grande exemplo de mestre ou de doutor é Paulo. Paulo é um grande exemplo. Queridos, quando nós vamos para a história da igreja em todos os tempos, Deus sempre levantou grande mestre. E aqui no terceiro tópico, já finalizando essa aula de hoje, e aí eu quero voltar para você, professor, para você, aluno, para você, superintendente, para que possamos discutir um pouco, O comentarista vai trazer aqui no terceiro tópico a importância do dom ministerial de mestre. O quanto é importante esse dom na igreja. E aí eu quero parar aqui para você, professor, para você, aluno, para você que está me ouvindo, querido irmão, querido amigo.
Dentro das Assembleias de Deus, a maioria dos professores, a maioria do superintendente, a maioria dos pastores são pastores voluntários, ou seja, são pessoas que não recebem para estar ensinando, para estar exercendo um cargo dentro da igreja. E você, querido irmão, que tem um dom ministerial de mestre, você que é chamado para ministrar a palavra, você que é chamado para a área do ensino, para a área pedagógica dentro da igreja, você precisa de se qualificar, você precisa de buscar, primeiro de Deus, buscar em oração, buscar em jejum. Você precisa buscar em oração, precisa buscar em jejum. Você precisa de ler a palavra de Deus, mas você também precisa de buscar capacitação. Dentro das Assembleias de Deus, nós temos dois grupos, né? Nós temos os dois grupos de pessoas que ensinam. Nós temos o grupo chamado grupo leigo e nós temos aquele grupo que é chamado o grupo que tem formação teológica. O grupo leigo, nós vamos desde aquele irmão que tem pouco conhecimento teológico até aquele que tem uma formação em outra área. Na maioria das vezes as pessoas têm formação em outra área, né, do saber e dá aula na escola dominical, mas dentro do campo teológico é uma pessoa leiga. E nós temos aquelas pessoas também que têm formação teológica. Então, dentro da área, dentro do campo pedagógico da EBD ou dentro das igrejas Assembleia de Deus, nós temos esses dois grupos. Nós temos o grupo dos leigos e nós temos aqueles grupos que têm formação teológica. Querido, nós precisamos de orar, nós precisamos de ler a Bíblia, mas nós também precisamos de nos capacitar. Nós precisamos, querido professor, querido aluno, não é porque você é um professor ou não é porque você é um voluntário na casa do Senhor que você vai fazer a obra do Senhor relaxadamente. Não é porque você é um voluntário na casa do Senhor é que você vai fazer as coisas de qualquer forma. Quantos professor que vai dar aula e nem leu a revista? Quantos professor que vai para uma sala de aula sem ler a revista, sem ver as referências, né? Pelo menos as referências bíblicas que o comentarista coloca aqui são muitos, que chega na sala de aula e está perdido. Você vê a pessoa na aula e você vê que ela está perdida. E por que ela está perdida? Porque ela não leu nem a revistinha. Querido amigo, querido professor, eu quero deixar aqui uma palavra de incentivo para você. Não é porque você é o voluntário que você vai fazer as coisas do Senhor relaxadamente. Procura se capacitar. Procura a ler um bom livro teológico. Procura ler a Bíblia. Se você tiver condição, faça um curso teológico. Se você não tiver condição de fazer um curso teológico, vá aí no YouTube, vá em vários canais que tem aí. Tem muitos videoaulas que você vai ter pelo menos uma noção do que você vai falar. Querido irmão, não é porque você é voluntário que você tem que fazer a obra do Senhor relaxadamente. É por isso que Paulo vai dizer que aquele que é chamado, aquele que tem um dom ministerial de mestre, procurem aprimorar, procurem afiar a espada. Não é como que uma pessoa vai à batalha, como uma pessoa vai à guerra sem levar armas, como que uma pessoa vai à guerra desarmado, como que uma pessoa vai a uma batalha, né? Numa guerra medieval antiga, como uma pessoa ia numa guerra sem a sua lâmina, sem a sua espada, né? Está afiada. É a mesma coisa como que um professor vai para uma sala de aula despreparado. E isso acontece muito no nosso meio. As pessoas acham porque ela é voluntária, ela deve fazer a obra do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. Querido, procure uma qualificação. Quero deixar aqui com toda a humildade, falar um pouco aqui, nesse final dessa aula, falar um pouco sobre a minha vida. Estou desde 92, né? Desde 92, estou desde 2002, estou desde 2002, envolvido na área do estudo. Em que sentido? Voluntário, querido. Me preparei a vida inteira, não é porque é um trabalho voluntário, a escola dominical, não é porque é voluntário que eu não posso me qualificar. Estou desde 2002 me qualificando para fazer um trabalho voluntário na igreja. Já fiz vários cursos para exercer ou para ministrar dentro da escola dominical, um trabalho voluntário. Eu poderia ter feito vários cursos para ter um salário melhor, para ter uma profissão melhor,
para ter uma condição de vida melhor. Mas eu sinto essa chama dentro do meu coração. Eu sei que eu ainda tenho muito para aprender, mas eu sinto essa chama, essa vontade, o desejo de ensinar. Eu sinto bem quando eu estou dentro de sala de aula. Eu prefiro estar ensinando do que pregando. Eu amo a área da escola dominical, é a área que eu mais amo dentro da igreja, é a área da EBD, a Escola Bíblica Dominical. E por isso eu me capacitei. Fiz um curso, me graduei em teologia, e eu vi que aquele curso eu precisava de conhecer um pouco mais. Fiz uma pós-graduação em ciência da religião, e eu vi a minha necessidade que precisava de conhecer um pouco mais, de ir um pouco mais além. Então, depois de ter feito uma pós-graduação em ciência da religião, eu fiz também uma pós-graduação de docência do ensino médio, técnico e superior, para que eu pudesse aprender mais técnica, pedagógica, para estar ensinando. E eu vi que aquilo ali ainda estava pouco, eu precisava de aprender mais um pouco. Então, eu fiz mais uma pós-graduação, em docência do ensino médio, técnico superior. Depois eu fiz outra pós-graduação em supervisão, gestão e inspeção escolar, porque eu vi a minha necessidade de aprender um pouco mais. E partindo desse princípio, dessa necessidade de estar me aprimorando para fazer um serviço voluntário, irmão, sem retorno. Não tem retorno, professor. Você, querido professor, você aluno, você que investe na escola dominical, você que tem um chamado, não tem retorno. O nosso retorno é Deus, a nossa recompensa é Deus. E eu vi que estava pouco, e eu precisava de me qualificar mais. Fiz um mestrado em teologia, para que eu pudesse aprender um pouco mais a palavra de Deus, para que eu pudesse servir ao Senhor mais. E dentro das minhas necessidades pessoais, eu vi que faltava mais dentro da área pedagógica, que eu precisava de aprender mais, algumas metodologias, algumas didáticas. E eu fiz mais uma graduação, me licenciei em História. E eu vejo, irmãos, que há uma necessidade muito grande ainda dentro de mim. Eu preciso de aprender muito. Eu preciso de aprender muito. Então, querido professor, você que está dando aula, você que é um voluntário, não pare. Não é porque você é um voluntário na casa do Senhor que você tem que se qualificar, que você tem que deixar de se qualificar. Pelo contrário, você tem que se qualificar para servir ao Senhor, para dar o melhor seu para Deus. Eu procurei me qualificar, estou procurando, eu ainda estou à procura do conhecimento, eu ainda estou me aprimorando, porque eu quero servir ao Senhor da melhor forma possível. Eu entendo que é um trabalho voluntário, eu entendo que eu não ganho nada com isso, eu não ganho nada, mas eu sei que lá no céu haverá uma recompensa para mim. Eu sei que o meu Senhor me recompensará por tudo que eu tenho feito na obra dele. Queridos, finalizo aqui essa aula de hoje, deixando para você essa palavra. Se qualifique, busque da parte do Senhor. É bem verdade que vai surgir muitas barreiras. É bem verdade que no meio dessa caminhada vai surgir muitas dificuldades. É bem verdade que a área de ensino é uma das áreas mais difíceis que tem dentro da igreja. Porque nós temos muitas pessoas que acham que sabem muitos. E outras pessoas que aprenderam errado, que não querem abrir a mente para aprender da forma certa. Então é uma batalha, a área de ensino dentro da igreja é uma batalha, é uma guerra. Mas Deus chamou, você que tem um dom, você que tem um dom ministerial, que Deus chamou para ser mestre, para ser doutor, você que chamou para ser um ensinador, não perca o seu chamado. Dedique na causa do Senhor, invista no seu chamado, porque haverá uma recompensa da parte do Senhor para a sua vida. Quero terminar nessa aula de hoje dizendo para você, irmão, que é mestre, Deus tem uma grande recompensa para você no céu. Você, professor, você voluntário na casa do Senhor, espere em Deus, porque o Senhor há de recompensar tudo aquilo que você faz para Ele. Mas não faça de uma forma relaxada. Faça com amor. Dê o seu máximo. Ainda que as pessoas te critiquem, ainda que as pessoas não te entendam, mas você foi chamado
para dar o seu máximo na casa do Senhor. Querido irmão, te espero então para a nossa 11ª aula. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Espero que essa lição de hoje, que essa pré-aula possa te ajudar dentro dos seus argumentos teológicos, aquilo que você vai aplicar para os seus alunos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua classe, a sua igreja, em nome de Jesus.